Olá pessoal, tudo bem com vocês? Júlio Mendes e mais uma dica importante aqui no Power Apps. Hoje nós vamos falar sobre um comando chamado filter. Ele nos ajuda bastante com o tratamento dos dados, das fontes de dados que nós temos vinculado ao nosso app. Então eu vou falar um pouco dele, vou criar alguns exemplos aqui, ok? Que ajuda bastante a gente no dia a dia no desenvolvimento aí dos aplicativos. Vamos aqui criar um novo, ok? Eu vou dar o nome aqui como Lab Filter, ok? Só para mim, todo maiúsculo, Lab Filter. Vou criar um app aqui. Eu tenho uma lista lá no SharePoint, já com alguns dados, ok? Então eu vou selecioná-la aqui como fonte de dados. Eu vou colocar aqui SharePoint, ok? Conectar a minha conta. Aqui no site Power Apps eu tenho aqui, ó, funcionários. Ele tem algumas informações já nele e a gente vai demonstrar aí com essa fonte de dados as opções de filter que a gente pode fazer e mostrar um pouco do comando, ok? Então aqui, para a gente conseguir mostrar, eu vou inserir uma tabela, ok, de dados, vinculando a fonte de dados inteira, sem nenhuma tratativa, ok? Então, ó, vai colocar ela aqui, vai colocar todas as colunas aqui, certo? Eu tenho todas as colunas aqui, ó, na lateral, certo? Vamos dar um play aqui, ó, só para a gente conseguir mostrar, ó. Eu tenho aqui title, né, que é a coluna de chapa que ele atribuiu, nome, cidade, unidade federativa, estado civil, data de admissão, função, departamento, ok? Então, com essa fonte de dados aqui, nós vamos aqui na lateral aqui, fazer outras fontes aqui agora tratando para me mostrar para vocês o comando, ok? Então vamos inserir mais uma tabela de dados, só que nessa tabela de dados aqui eu não vou vincular nenhuma fonte de dados, eu vou usar essa fonte de dados aqui, mas tratando, mas filtrando as informações. Então vamos fazer o primeiro filtro. O primeiro filtro, eu vou escolher aqui, ó, eu vou querer saber, ele vai trazer para mim aqui nessa fonte lateral, todos os casados aqui, ok? Então eu vou vir aqui, ó, na função itens, tá? Aqui, ó, desculpa, no parâmetro itens, e vou iniciar o meu comando. Filter, ok? Quando eu abro o parênteses, ele pede a fonte de dados. Vou dar um ponto e vírgula, o meu está em português, é ponto e vírgula, se o seu tiver em inglês é vírgula, e aonde eu uso duas pontos de vírgula aqui no português, vocês usam uma ponto e vírgula aqui no final, ok? Então, ó, eu dei o comando filter, a fonte de dados que eu vou filtrar, e agora eu vou vir com um teste lógico. Teste lógico, o que eu quero? Eu quero onde a coluna estado civil seja igual, aspas duplas aqui, porque é texto casado. Só que o teste, ele é case sensitivo, ok? Então tem que ser do jeito que está escrito. Escrevi, fechei. Ele vai pegar a fonte de dados e vai trazer para mim, ó. Eu tenho aqui agora o quê? Todos os casados. Ok? Eu poderia aqui também falar, ó, eu quero só os casados que são do Rio de Janeiro. Ok? Então, basta eu dar um end. Então, eu quero os casados e que a cidade for igual, aí, aspas duplas, RJ, opa, maiúsculo aqui, RJ, fecho. E com isso, eu fechei o meu dado. Opa, desculpa, tá, gente? É cidade não aqui. É UF, é Unidade Federativa. Aqui, ó. Eu tenho casada no Rio de Janeiro apenas a Maria Eugênia.
aqui, certo? Vamos fazer um outro, agora usando o comparador IN. Eu quero saber aqui quantos técnicos eu tenho nessa minha lista aqui. Ele vai trazer nessa tabela aqui para mim apenas os técnicos, ok? Então vamos aqui, ó, vamos apagar esses testes lógicos que estão aqui, né? Começo com o filter, coloco a fonte de dados, ponto e vírgula, no meu caso que é português. Aí eu vou o quê? Colocar agora o que eu quero fazer o teste lógico. Então, neste caso aqui, como eu quero saber tudo que é técnico, tá? Eu posso ter técnica mecânica, técnica elétrica, técnica administração, técnica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar com o texto que eu quero que ele pesquise, técnico, vou fechar aspas duplas. Agora, eu vou colocar o comparador IN. IN aonde? Quer dizer, que contenha técnico em que coluna? Na coluna função. E fecho. Ele vai fazer a pesquisa, ok? Função. Ah, desculpe, gente, o técnico está com acento, tá? Então, temos que colocar como está na fonte de dados. Técnico, ok? Então, aqui, ó, ele trouxe para mim todos aqueles que estão com a função, que possuem a função técnico em seu dizer na função. Suporte técnico, gerente técnico, suporte técnico, técnico mecânica, técnica elétrica. Então, todos que possuem a graduação técnica na função, ele trouxe aqui para mim. Ok? Agora, vamos usar a função filter junto com uma função count, que eu quero o quê? Eu vou querer que ele conte para mim quantos registros eu tenho de acordo com o filtro que eu fizer, ok? Eu vou colocar uma label aqui, ok? Tem uma label aqui, vou abrir ela aqui, vou colocar aqui, vou aumentar aqui para 30, ok? E vou colocar como negrito. Nessa label, na função text, nós vamos fazer o seguinte, eu quero que ele mostre para mim quantos casados eu tenho aqui, totalize quantos casados eu tenho aqui na minha fonte de dados. Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos filtrar as informações. Opa. Filter, nessa função, ponto e vírgula, estado civil é igual casado. Fecho, ok. Ele vai dar erro aqui por quê? Porque isso aqui retorna uma tabela para mim. E o label, ele só pega um único item. Então, o que eu vou pedir? Eu vou pedir o quê? No começo, nós vamos usar a função count. Para as pessoas que usam bastante o Excel, é a mesma lógica do Excel, ok, gente? Mas count o quê? Eu quero que eu conte a tabela toda? Não. Agora eu preciso indicar um campo para ele contar para mim. Então, fora do filter, eu vou dar um ponto, ele vai abrir o campo para mim. Qual campo que eu quero? Conta para mim os ID. E fecho. Eu tenho 12 pessoas casadas. Ok? Se eu pegar esse mesmo aqui, ó, vou pegar essa mesma label, vou copiar e vou colar ela. Agora traz para mim o que é solteiro, tá certo? Vamos só ver como é que está escrito solteiro aqui. Ó, solteiro, entre aspas, sou A, ok? Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui. Solteiro. Aqui. Aqui. E aqui. O resto eu não preciso mudar. Ele vai contar para mim, todo mundo que é solteiro, e vai contar os ID. Eu tenho 12 casados, 31 solteiro. Será que eu tenho algum viúvo? Vamos dar um Ctrl C, um Ctrl V. E vou colocar aqui
viúvo. Deve estar dessa maneira assim, ok? Opa, desculpa. Viúvo. Deve estar assim, ok? Eu tenho 2 viúvos. Agora vamos fazer uma coisa. Eu quero saber quantos funcionários eu tenho ao todo. Então, ó, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E para a gente finalizar aqui, eu vou tirar essa condição. Ok? Vou tirar aqui. Vou tirar o filter. Acho que para eu saber todos eu não vou poder ter o filter. Isso, gente. Então eu pedi para ele contar o total para mim. O filter eu uso para selecionar dados, ok, gente? Então, para finalizar aí, eu mostrei um pouquinho da função count aí para vocês aí como um extra aí nesse vídeo. Certo, pessoal? Essa função ajuda bastante a gente no dia a dia no desenvolvimento de aplicativos, ok? Porque muitas das vezes a gente recebe fonte de dados com N número de informações e nós precisamos tratar elas, ok? Então a função filter nos ajuda demais nisso. Espero ter ajudado vocês aí, ok? Em mais essa aula, em mais esse conhecimento aí que eu compartilho com todos. Galera, não esquece de curtir aí, não esquece de se inscrever no meu canal. Eu agradeço a todos aí pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento com vocês. Obrigado, tenham todos um bom dia.